A agência de classificação de risco Fitch elevou a nota de crédito soberano do Brasil com perspectiva estável, ou seja, ela sinaliza para os credores dela e para o mercado internacional que ela dá um voto de confiança ao país. É como se ela dissesse assim para a comunidade internacional: o Brasil é mais confiável do que era ali atrás. Segundo a Fitch, a decisão reflete um desempenho macroeconômico e fiscal melhor do que o esperado. Você enxerga que a Fitch faça uma avaliação correta do que estamos vivendo economicamente hoje, Alan Gani? Com certeza faz uma avaliação correta, mas tem muito mérito os governos anteriores, desde o governo Temer. Por quê? Porque foram reformas estruturais que têm impacto até hoje. Reforma trabalhista, reforma da Previdência, independência do Banco Central, que permite esse bom trabalho do Banco Central com o controle da inflação. Então, não é algo que ocorreu simplesmente há 7 meses de governo. Não é isso. São reformas feitas lá atrás e que têm um impacto agora. Mas é claro que quem vai se beneficiar e vai capitalizar, e é do jogo isso, vai ser o presidente Lula. Piperno, Lula estaria colhendo algo, então, que foi plantado lá atrás, inclusive no governo de Jair Bolsonaro? O Lula colheu muito até 2010, né? O Brasil tinha grau de investimento na época, né? E acabou perdendo depois. Sim. E agora o Brasil vai recuperando as suas posições. É o caminho natural. Eu disse aqui ontem, o trabalho da oposição vai ser muito árduo no sentido de encontrar argumentos na economia para criticar o governo. Até porque hoje, que dia é hoje? 26. Exatamente, hoje. Dólar a 4,73, Bolsa mais de 122 mil pontos, as notas das agências de investimento subindo, balança comercial batendo recordes. Então, o PIB crescendo muito mais do que se imaginava. Então, por enquanto, as notícias são muito boas. Segré, com sua cabeça, Alan Gani está batendo os dentes aqui para falar. Vai lá, Segré. Cocei a cabeça pelo seguinte. Sabe quando tem alguns informes de auditoria? Seria mais ou menos a análise de uma agência de qualificações desse tipo. Não está sendo feito por hoje, porque enxergam hoje. Está vindo lá atrás. Ela menciona a reforma da Previdência, por exemplo. Ela projeta. E aí ela fala da reforma da Previdência lá atrás e da forma como o Brasil lidou com a pandemia. Aí depois ela classifica também a discussão sobre o arcabouço fiscal e a possibilidade de aprovação no Senado da reforma tributária. Então é um combo que vem de anos atrás. Claro, e pegamos uma base muito baixa enquanto a perca, e eu lembro claramente quando consegue o grau de investimento foi no governo Lula, sem dúvida. Mas isso foi detonado pela Dilma Rousseff. E no final do governo Temer também essa nota baixou. Mas porque vem sempre de trás, não é uma questão daquela foto. Sempre na economia falamos da diferença da foto com o filme. Então, essa é uma questão que junta várias situações, avalia indicadores macroeconômicos e enxerga que tanto o arcabouço fiscal quanto a reforma tributária, sem mencionar a carga tributária final, a base dessa simplificação tributária pode beneficiar a situação do país. Então é bom, mas tem que ver como vai cobrir o déficit fiscal desse ano. Ô Gani, por que você estava com aquela reação tão intensa enquanto o Piperno falava? Porque essa melhora no preço dos ativos tem muito a ver com a redução dos juros futuros. O mercado te antecipando que vai ocorrer uma queda na taxa de juros. E isso tem muito a ver com o controle da inflação. Agora, quem é que tem feito um bom trabalho controlando a inflação? É o Banco Central. A agência Fitch cita, inclusive, a independência do Banco Central como um dos motivos também para essa boa avaliação. Porque o Banco Central que controla a inflação, que coloca e tira dinheiro de circulação, isso é trabalho do Banco Central. Então, o governo vem sendo beneficiado com esses indicadores econômicos revisados para cima, em grande parte pelo Banco Central, que ele tanto demoniza. Piperno, você não acha que tenha nenhuma mínima contribuição do Banco Central nessa história do Brasil ser melhor avaliado agora economicamente? O Banco Central do Brasil, ele age diferente de todos os bancos centrais do mundo, né? Então, o Brasil tem uma taxa básica de juros que hoje é de mais ou menos 300% acima da inflação. Mas e por que elogiou, então? Por que a qualificadora de risco elogiou o Banco Central? Porque, talvez, pelo fato da inflação do Brasil hoje está baixa. Só que
ele está, vocês inclusive citaram, há um combo de fatores. Em relação à inflação baixa, se amanhã depois a Petrobras resolve aumentar a gasolina em 20%, não há banco central que segure. Bom, eu quero trazer mais um detalhe também. O que a agência destaca? Que, embora o governo Lula defenda uma mudança na agenda econômica liberal dos governos anteriores, avalia que o presidente adotará uma abordagem pragmática em vez de intervencionista, com uma agenda que inclui iniciativas para impulsionar o investimento privado. Alan Gani. É aí que gera dúvida. Quem tem segurado esse pragmatismo no governo, verdade seja dita, é o ministro Fernando Haddad, que tem blindado. Eu acredito que sem ele, essa agenda desenvolvimentista já estaria muito maior. Por quê? Porque a gente já percebe uma piora nos dados fiscais. Veja que o déficit primário, pegando aí desde janeiro até agora, foi de 39 bilhões de reais. Ao passo que em 2022 tinha tido superávit de 2 bi. Fala, Gustavo Segre. Tem uma coisa também importante. Isso pode ser um recado para o governo, dizendo, embora você tenha essa vontade de migrar um pouquinho para a esquerda, se você continuar assim, isso pode melhorar. E não tem nada melhor para um governo, independente da ideologia, que conseguir que a sua dívida pública esteja no grau de investimento. Para que é isso? O investment grade, para explicar à nossa audiência, significa que a garantia dos títulos públicos, quando tem investment grade, como teve na época do Lula, ele consegue ter a mesma garantia, por exemplo, dos títulos americanos. Sim. Então isso diminui o custo de financiamento e favorece o investimento de outros lugares para o Brasil. Agora, só respondendo para o Piperno em relação ao dólar. Pela primeira vez desde 1945, que foi a instrumentação da saída do patrão ouro e entrada do dólar, o yuan de China teve mais operações comerciais que o dólar. Isso significa que o dólar está com mais oferta. Isso é uma informação bastante relevante. Agora, o que a gente traz aqui que também chama bastante a atenção? A agência assinala que vê como improvável grandes reversões de reformas liberais dos últimos anos, como a trabalhista e a privatização da Eletrobras, por causa dos freios impostos pelo Congresso, Fábio Piperno. Enfim, é evidente, não vai acontecer reversão dessas reformas. Por mais que o governo consiga ampliar a sua base, essa base vai seguir com o governo até um determinado limite. Ela é uma base, a gente não pode ignorar o fato de que essa base, ela tem sim uma forma de pensar a economia diferente, por exemplo, do presidente da República. Essa informação te chama a atenção, Gani? Olha, eu acho que é passível de reversão, sim. Quer dizer, o risco não é zero, não é tão baixo, até porque se pagando bem para o Congresso, oferecendo cargos, é possível reverter. A reforma tributária, do jeito que ela foi aprovada, traz muitas preocupações, porque possivelmente haverá aumento da carga tributária se nada for feito no Senado. E tem um outro ponto, a reforma trabalhista ela pode ser judicializada. Aliás, parte dela, com a questão da volta do imposto sindical, está no Supremo e, por enquanto, o governo está tendo maioria. Mas então, o Congresso diz que isso aí não avança lá, não. Mudar a reforma trabalhista. Agora, seria um tiro no pé se essas reformas elas fossem revogadas. Seria um tiro do pé para o próprio governo. E tem um ponto aí, Piperno, e acho que o Segre tocou num ponto que é bastante importante. De fato, o governo Lula teve investment grade, mas em grande parte por reformas estruturais que ele colheu e foi inteligente no primeiro mandato em mantê-las do governo Fernando Henrique. Evandro, uma questão. Claro, se você puder ler de novo o que a agência FIDE está mencionando, você vai ver que ele elogia claramente posições econômicas e políticas públicas liberais. Então, isso é um detalhe que... Ela fala o seguinte, o Brasil alcançou progresso em importantes reformas para enfrentar os desafios econômicos e fiscais. Então, mas quando ele menciona, embora o governo queira, ele está elogiando questões como a reforma trabalhista, a previdência, que são, segundo eles, liberais. Exatamente. Então, o governo tem que se tocar disso e dizer, cara, não vai por outro lado. Continua, faz os ajustes ideológicos, mas não sai desse caminho, que esse caminho está bem. Piperno, quer arrematar algo? Dá para nascer uma agência de avaliação de risco que não tem uma visão liberal na economia.